Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e essa semana a gente recebe o terceiro colocado na categoria 35-39 no Mundial de Ironman 70.3 em Marbella, na Espanha, Matheus Antunes, o Barba. Bom, conversamos com ele sobre a trajetória dele no esporte, né? Como é que ele veio parar no triatlo, ele é educador físico. Então a gente fala um pouco também sobre a carreira dele quando, né, que o esporte, né, vida, né, profissão e hobby se encontram. Ele vem do CrossFit, então a gente falou um pouco também sobre quando ele foi no CrossFit, ele é um cara mais fortão. Inclusive, as fotos dele no começo do triatlo, ele era um cara bem forte. E agora vai emagrecendo. Então, também todo esse passo a passo para tentar perder massa muscular sem perder força específica do esporte e ficar competitivo e tal. E também como, né, que ele chegou, entendeu que o que era um hobby, né, o que era uma, não um hobby, né, mas algo lúdico, ainda é um hobby, porque não é a profissão dele, mas algo lúdico, né, que era fazer o triatlon, virou performance também. Ele chegou aonde chegou, né? Foi vice-campeão no Ironman 70.3 do Rio de Janeiro. Então tem muita coisa e ele é recente no esporte, então tem muita coisa aí pro Barba evoluir. Antes de seguir pro episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Felt, a Album, a Blue Seven, a Feed Zone, a Plant Power, a Outlive e a Rosa V são nossos parceiros, vocês já sabem. Vou deixar todos os links aqui embaixo do MT Descontos, os links dos parceiros e também vão estar aqui embaixo direto com os respectivos cupons e o link do MT Desconto onde vocês encontram não só esse, mas como todos os nossos outros parceiros de cupom estão lá. E lembrando, se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo T a trazer mais conteúdo para vocês. 2026 já está tomando forma, tem muita coisa acontecendo. Março vai ser o mês maluco. Então, fiquem ligados, tem muita coisa maneira aí para trazer para vocês. Já agradecer aos nossos membros por toda a dedicação aí ao nosso canal, né? Tá ali no grupo de WhatsApp, enfim, e assinar, né? Nos ajudar aí a fazer um Nutri cada vez melhor, beleza? Lembrando que você tá no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo para vocês. E agora, sem mais delongas, vamos no MTCast dessa semana com meu amigo Matheus Antunes. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje a gente tem pódio aqui, pódio mundial. Nunca mais Matheus Antunes está na área aí. E aí, irmão, beleza? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus, tudo certo. Como é que foi as férias aí? Pô? Daqui a pouco a gente fala de triatlo, mas como é que foram as férias aí pós-mundial aí? Como é que foi na Espanha ali? Meu Deus do céu, é uma esborne, né, cara? Todo mundo sabe que é muito restrito, assim, a fase de preparação, inclusive na Espanha, se manter ali na alimentação. Eu tentei criar uma estratégia de, nos primeiros dias, ficar em hotel para comer o café da manhã, tal, ter Hum. ali uns ovos, tal. Depois, em Marbella, eu peguei um apartamento que eu tinha cozinha ali, eu cozinhei, que eu cozinho algumas coisas, então eu não Uhum. passo apertado. Isso foi o pré. O pós, cara, pós eu abri a porteira e deixei tudo entrar. Foi maravilhoso. Foi É muito bom, bom. foi legal pra caramba. Eu nunca tinha saído do Brasil, nem pro Paraguai eu tinha ido para lugar nenhum. Caraca, Então, assim, acho que já a estreia foi maravilhosa, assim, foi muito legal. Eu com a minha namorada lá, que sempre me acompanha desde sempre, então, e que também acaba fazendo, né? Eu faço polimento, ela faz polimento. Eu como limpo, ela come limpo. Ela tem que estar ali jogando o jogo, né? é. Então, depois foi muito legal, a gente passeou bastante e tô cheirando Ramon aqui, Ramon, queijo de cabra. É bom demais, né, velho? Muito bom, cara, muito bom. Foi muito legal. Não, e tem que viver a experiência, né, cara? Tá ali na gringa, pô, Espanha é espetacular, culinária é espetacular, e depois que passou a prova, né, o objetivo concluído, tem que experimentar, acho que também viajar e experimentar a cultura, a culinária, você tem a cultura do país junto ali, né? Exato, você sabe mais ou menos, né? Tem uma ideia do que é famoso ali no país, mas a hora que você chega e passa por cidade, cada cidade tem seu prato ali tradicional, você vai, prova, pô, serviu para mim, não serviu, enfim, então é muito rico, assim, é o que você falou, a cultura, a alimentação faz parte, então como a gente passou por lugares ali, tem culturas milenares, né? Então a alimentação faz parte e a gente tentou abraçar de tudo ali, desde né, de você entrar em contato com a parte religiosa, arquitetônica e Hum, também inevitável alimentação, bebida, tal. é. Muito bom. Não, e a gente até falar pra galera que a gente, depois do teu. No domingo a gente não se viu, acho, na cobertura da prova, e na segunda-feira eu já fui embora, que foi quando você foi. Não, e aí eu entro na minha DM, tinha uma mensagem dele.
Irmão, tu sabe onde é que é a premiação? Que horas que é? Já tinha passado horas já do negócio. Falei, eita porra, não Já deve sei. ter ficado desesperado. Falei, caraca. E eu já tava indo embora, aí eu te mandei mensagem, falei, vamos gravar. Não, vamos gravar e tal, tô na trip. Eu falei, não, curte a trip aí, velho, calma, né? Curte aqui, senão eu também ia me matar depois. Falar, pô, velho, não aguento mais, tô esperando esse momento, na hora do off, o cara tem que parar A pra falar gente de já tem que triatlo. gravar, tipo assim, 20 minutos, que é o tempo dela tomar banho, assim, não percebe, grava e desliga rapidão. Não, mas esse negócio da premiação, assim, eu sou muito tranquilo, cara, muito tranquilo com isso, mas também, às vezes, é em excesso isso, de não me preparar ali da logística de prova, pré-prova. E pós-prova, então, se eu Hum. não sei, se eu não sabia nem onde largava direito, você acha que eu ia saber onde premiava? Eu não sabia. Só que aí, o que que foi legal? Eu fiquei afastado, eu fiquei num bairro que chamava Rodeios, não sei o quê. E a premiação foi a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, mais ou menos, de onde eu estava. Foi do Ah, lado, cara. Então, ali, a hora que eu joguei no Google, que eu achei o banquete lá, o banquete dos campeões lá, era pertinho de casa. A hora que. Logo que eu mandei mensagem para você, eu também já procurei, deu tudo certo. boa. Meu velho, antes da gente falar então, assim, como é que é a tua relação com o esporte, no geral, não só o triatlo, assim, você, de moleque tu já fazia esporte, como é que foi? E como é que tu foi parar no triatlo? Pô, eu acho que eu tava até pensando, né? Falei, pô, ele vai pensar, perguntar da onde que, quando que eu comecei a praticar e tal, né? E eu sou de cidade pequena, eu sou borborema, né? Sou uma cidade chamada Borborema, então uns 10 mil habitantes. E eu fiquei lá até os meus 19 anos. Então eu tive uma infância muito ativa, assim, de moleque de rua. Sou filho único e meus pais trabalhavam muito, muito, muito. Meus pais comerciantes com sorveteria. Então eu brinco que minha bike, minhas bicicletas, né, eram minhas irmãs, assim, meus irmãos, meus colegas. Hum. Então eu sempre andei de bike a vida inteira. Lá, cidade pequena, então vai na casa da minha avó, bike, vai para escola, bike, vai jogar bola, ia de sempre bicicleta. Então, assim, já joguei bola, e aí já participei de grupo de atletismo na escola, competi 4x100 em jogos estaduais aqui, 4x100, 100 livre. Aí Hum. depois, beleza, aí musculação, eu queria ser fortão, porque era uma tripa seca, né? Nossa senhora, agora tinha um complexo, aquela coisa magra. E aí comecei com musculação, de musculação jiu-jitsu, aí mudei para Araraquara, continuei com tudo isso. E aí foi onde eu comecei a treinar CrossFit. Depois de uns anos aqui, eu comecei a treinar CrossFit. CrossFit eu competi a nível nacional. Eu Caraca. fui, eu fui para dois brasileiros e aqui numa seletiva interior paulista eu peguei dois pratas e cheguei a classificar como 17º melhor atleta do Brasil para o Campeonato Brasileiro, que foi meu auge. Mas assim, é um esporte muito artificial, né? Então assim, você tá num barracão todo preto, aquele rap rebentando, 2 da tarde, você desconecta da realidade, né? Uhum. Aquilo começou a me cansar, cara. E aí eu me afastei do CrossFit, já estava já um pouco lesionado, lombar, joelho, isso, aquilo. E nesse meio tempo, a minha namorada, quando eu estava conhecendo ela, a gente ainda ficava, tal, ela nadava, ela queria aprender a nadar depois de velha. E ela fedia um cloro lascado, assim, que a gente ia se ver, ela tava, nossa, porque ela nadava compulsivamente tentando aprender, assim, era um negócio de louco. E ela falava, eu quero aprender a fazer triatlon. Eu falava, puta, mas triatlon? Eu não sei de onde ela tirou isso na época. Uhum. E para mim era uma coisa muito distante, muito distante. Eu ali, ex-crossfiteiro, grandão e tal, só que ela tinha uma bike e trocou. No que ela trocou, ela não vendeu a antiga. E eu fiquei ali, eu andava, tá? Eu fiquei naquela fase, naquele limbo, sabe? Quando você Uhum. sai de um esporte, eu competi a nível nacional, de repente, tchau, parou. Eu fiquei com tempo livre ali, e aí pegava a bike dela, andava tal, e isso comecei a pegar gosto, surgiu a oportunidade de comprar uma bicicleta de um amigo meu, aqui da cidade, que inclusive é um médico daqui, que futuramente ele fez uma cirurgia até quando eu caí, quebrei a clavícula, ele que me operou. E aí eu comecei a pedalar, comecei a nadar com ela, e achei legal essa questão de me conectar novamente com natureza, que eu sempre gostei, de cidade pequena ali, você nadar num rio, nadar num açude, e aí você vai para a rua, você tem que saber se aquela nuvem é chuva ou se aquela nuvem não é nada.
eu comecei a Hum, comprar essa ideia do uhum. triatlo, na hora que eu vi, assim, em poucos meses eu já estava treinando, pô, tudo que a minha dedicação do CrossFit me transferi tudo para triatlo, Que e ano aí que era isso aí isso, cara? começou em 2019, cara, 2019. 2018, 2019. E aí Boa. eu fiz meu primeiro sprint lá em Paulínia, na Copinha. E aí eu comecei, fiz o sprint, fiz bem o sprint, fiz em 1h16. E fortão E ainda. aí, nossa, um gorila. 82 quilos, cara. Eu pedalando na road, a road 46, gato. A road, o canote da road parecia um cabo de vassoura. Tava no limite, lá em cima. Muito engraçado. Tem umas fotos maravilhosas. Tem eu imenso, com aquele macaquinho da Decathlon. Eu parecia um halterofilista no triatlo, assim, uma coisa de louco. Mas foi muito legal. E esse foi o meu começo no triatlo, foi isso. Mas eu acho que todo esse percurso, musculação, jiu-jitsu e principalmente o CrossFit, Uhum. me ajudaram muito. Me deram uma Sim. base de força que até hoje eu sinto que eu tenho vantagem em cima de atletas que vieram do Endurance, por exemplo. Então, assim, apesar de eu ter tido muita dificuldade em baixar peso, em perder massa magra, que é extremamente difícil num homem ativo, e tal, foi muito difícil esse processo. Mas hoje eu ainda sinto que eu tenho essa vantagem por conta do CrossFit ser totalmente insano em relação a estresse, treinamento e tal. Então, quando eu entrei no triatlo, eu entrei já pedalando muito bem. Uhum. Porque uma Força, que né? tinha moleque, e outra que a força do CrossFit, e também no CrossFit tem alguns movimentos cíclicos, né? Uhum. Tem o remo e tem a air bike, né? Uhum. Então, quando eu caí no triatlo e peguei uma bike, mesmo pesadão, eu me senti super bem, assim, porque essa base realmente esportiva, inevitavelmente, É. me ajuda até hoje. E o CrossFit um esporte para ser como é que fitted, né? Ser o cara, é uma pessoa mais condicionada em qualquer situação, né? Então, querendo ou não, dá para transferir um pouco. Acho que a natação é o que Exato. sofre, porque a natação, mas todo mundo sofre com a natação, né? Mas, Exato. pô, Apesar de ser um esporte que a hora que você compete ele ou então treina muito sério, você sai do corpo, né, magro do triatlo, do endurance, uhum, mas a parte de lactato, tolerância a lactato, treinos anaeróbios, assim, ir séries até a falha, tudo isso, essa questão da mentalidade competitiva, tal, o CrossFit realmente ele assim, me ajudou muito e eu nossa. sinto que ele fez a diferença, assim, foi um diferencial meu, assim, é até hoje, eu acredito. E, cara, tem um amigão meu, o Guilherme Guido, lá do Rio, já conversou bastante. O Hum. Guido era fortão e tal, e foi emagrecendo também. Ele não fez CrossFit, mas até brinco com ele, né, disso, que ele era, pô, Ele era grandão. fortão, eu não sabia, ele era maromba, assim. Ele era maromba, velho. Tem as fotos dele, as coxas desse tamanho correndo. Era sempre um cavalo, mas assim, ele Aham. foi também aceitando perder peso. Como é que é pra você isso de, pô, o cara tá acostumado a se olhar no espelho mais forte, e de repente, beleza, você tá emagrecendo, que é bom pro esporte, mas como é que você teve que lidar com isso, assim? Se lidou bem com isso? É, assim, essa parte estética, eu até achei que eu ia sofrer, né, assim, de sentir falta, porque, pensa bem, desde os 15 anos, querer ser fortão, grandão, e aí chegar, né, num corpo ali, eu pesava 86 quilos, 87 Caraca. quilos. Hoje eu devo largar provas com 71, 70, 72, então ali 15 quilos, né? E o problema maior, Gá, que não eram 15 quilos de gordura, né? Não é um emagrecimento, é perder massa magra. Sim. Eu já era muito magro, muito definido e tinha muito volume muscular. Então, cara, em relação a parte de sentir falta ali, ou então de se olhar no espelho e ver mudar, isso não tinha problema. Eu não senti falta, não, na verdade foi o inverso. Eu queria cada vez mais estar mais leve, mais magro, sem perder tanta força, né? Sempre aquela balança. Uhum. Eu não tive problema com isso. O processo mesmo, o que foi dolorido, foi realmente baixar essa musculatura, que aí onde eu comecei a estudar bastante por conta da nutrição. Eu até comecei a fazer nutrição, eu parei agora no segundo ano, eu fazia à distância, mas agora com assessoria.
impossível, assim, não É. cabe mais na minha rotina, infelizmente, mas eu queria o diploma, não que eu fosse atuar como nutricionista, Uhum. mas eu queria, porque eu estudo bastante, testo muita coisa, e na época, Gal, o que aconteceu? Eu tive que mudar totalmente a minha rotina alimentar. Eu tinha um café da manhã, meu café da manhã era assim, cara, ó, era uns 200 gramas de açaí batido com algumas frutas e mel e aveia, era um shake, só isso aí tinha umas 1.000 calorias, eu acho. Caraca. Aí eu fazia omelete de 5 ovos com tapioca, é, aqueles negócios, como que é aquilo lá? Pasta de amendoim e não sei o quê. E aí eu fui todo um processo de retirada, né, de caloria e tal. E foi onde eu comecei a perceber que até uns 80 quilos eu baixei. Aí Uhum. depois disso, foi aí onde eu comecei a fazer testes veganos. Por quê? Porque a única forma de eu tirar minha proteína, né, minha massa magra, foi restringir o acesso à proteína. Então, até uns 80, assim, eu baixei naturalmente só de mudar o estímulo. 78, só de sair do CrossFit eu fui baixando, baixando, baixando. Dali para baixo, cara, aí foi tenebroso. Porque aí eu fazia semanas veganas e não vegano pensando até em ter uma proteína vegetal, lentilha, feijão, Uhum. brócolis. Tudo bem que nem se compara à biodisponibilidade da proteína animal. Mas não, eu fazia veganos drásticos de propósito, assim. Então, assim, aí foi difícil, porque eu consegui chegar no peso, Uhum. só que aí eu perdi cabelo, Caraca. meu cabelo ralhou, minhas unhas rachavam todas. Caraca, mano. Então, foi um processo bem dolorido, assim, mas eu não fiz grandes loucuras. Uhum. Mesmo, aí eu comia, fazia 3 dias vegano, um dia comia carne. Aí fazia 4 dias, um dia... Eu fui sentindo, mas eu acho que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir chegar ali nos 72, 71 quilos, que hoje eu vejo que é um peso que grande maioria dos atletas aí tem e tal. Então, meu processo maior, assim, o que foi difícil foi realmente chegar no peso. Entendi. Mas, assim, esteticamente, tá, aquela coisa de não se conhecer mais ali foi tranquilo, Viu? porque eu fui um moleque muito magro, né? Então, eu com 15 anos, 16, eu já tinha esse corpo. Então, Volta foi às voltar, origens. É. voltei às origens do cabeçudo com o corpinho mais magrinho. Pô, mas legal entender isso aí, porque, cara, realmente, pô, imagino a dificuldade que seja, porque é isso, né, cara? O corpo tá acostumado ali, vai carregando e assim, eu acho que a grande dificuldade também do triatlo é você achar o peso que performa, né? Porque perder muito peso pode ser E, bom, às vezes, pra você correr, mas é uma bosta pra nadar e pedalar, né? é, e eu até hoje, assim, eu tenho essa memória muscular, ela me acompanha. Então, eu num pós-prova, eu não é que eu ganho gordura, eu não fico gordo, assim, eu não sinto que eu ganho tanta gordura, mas eu começo a anabolizar Caraca. novamente. Então, eu começo a ficar forte com um corpo bonito. Quando eu começo a ficar bonito, já é preocupante, já porque é sinal que já estou acima do peso. Então, Gigante. assim, ó, e é um negócio louco, Nelore, é gado de engorda, é 1 quilo por dia, filho. Eu ganho peso igual Nelore. É impressionante. Então, assim, ó, 72. Se eu ficar uma semana que nem lá na Espanha, lá, e olha que tava pagando em euros, se fosse em real, tava perdido. Mas mesmo assim, eu ganho peso muito fácil, mas não é um peso. Eu não vou ficando gordo, mas eu vou ficando braçudão, aí o trapézio fica bonitão, aí o peitoral começa já a aparecer, porque o Cara, corpo parece que ele quer voltar àquilo que ele ficou anos ali como sendo o padrão, né? caraca, mano. Mas tudo bem, eu acho que isso aí é um ônus, Sim, é o ônus do bônus de eu ter vivido essa experiência de esporte de força e sim. hoje ele me ajuda, sabe É. assim? Não, e bom que, cara, ainda vai ganhando isso e assim, não fica, não engorda, né? Não tem, pô. Eu, por exemplo, quando eu saio da dieta, pra mim é barriga direto, velho. Vem na barriga direto. Não, não Já vem vai na no barriga. trapézio, é só, só o bucho, velho. Fogo. Aí depois, mas aí depois, a hora que você entra no volume de novo de É, treino e come ali melhorzinho, aí você vai reduzindo, né? Tanto é. você vai perder a barriga, quanto eu vou perder também aquele volume extra ali. E, velho, quando é que dessa brincadeira de, beleza, fiz a copinha, fiz a Copa do Interior, gostei, pô, quero treinar isso aqui mais sério, quero levar esse meu lado competitivo do, né, que eu tinha no CrossFit pro triatlo, tenho talento nisso.
Onde é que você viu essa virada de chave? Então, eu sou muito 880, assim. Então, assim como eu também ali, quando eu parei com o CrossFit, eu não fui me desligando, assim. Simplesmente um dia eu falei com a Luana aqui, que é minha amiga até hoje, minha coach, falei, eu não vou mais, eu nunca mais apareci, cara. Nunca mais. Não, eu não gosto nem de ver vídeo do CrossFit, nada, zero. Caraca. Então, então aquela coisa meio, aquela obstinação, aquela coisa de você viver e respirar o esporte, automaticamente se passou para o triatlo e eu comecei a já treinar todo dia. Aí eu fazia 2 offs por semana, aí de repente passei para um. Aí de repente esse um eu já comecei a rodar leve de bike porque eu senti que eu estava bem. E, e assim, eu sentia muito falta de ter um grupo para a gente dividir experiência ali, conversar. No CrossFit eu tinha um ou outro amigo de Uhum. treino, mas não tinha uma galera, assim, aquela família. E aqui em Araraquara eu consegui ter essa família que são amigos meus da minha casa, assim, pessoas do meu coração. Então isso também me ajudou porque eu aprendi muito. Então, que nem aqui tem o Gui Marum, o Guilherme Marum é um amigão meu e ele já foi para Kona, ele participava daquele grupo dos Iron Crazy lá, Uhum. que os caras que já foram várias vezes, e tal, e ele é daqui, a gente começou a ficar amigo. E aí, ele foi um cara que, assim, me ajudou muito nesse início, me dava os atalhos, falou, ó, Barba, aqui meu apelido é Barba, aqui em Araraquara, né? O pessoal me chama tudo de Barba. E na época do CrossFit, que eu era barbudão, não tinha esse apelido. Agora que a minha barba é ralinha, pegou o Barba e ficou. Então ele falava, Barba, ó, não faz isso, faz aquilo, ó, sua bike, vamos ajustar aqui a sua posição, tal. E eu fui evoluindo muito rápido. Eu fui evoluindo muito rápido e depois da copinha aí, acho que eu fiz Rio Preto, que era a antiga EMS, que era uma prova bem tradicional. Eu fiz, peguei geral, comecei a animar, comecei a ficar bem. E aí, entrou a pandemia. E aí eu fiquei anos treinando, evoluindo e não conseguindo colocar a prova. Mas assim, até para não enlouquecer, eu treinava muito, assim. E o Sim. esporte foi crucial na nossa saúde mental aqui, porque eu percebi que o meu ciclo de amizades não tiveram problemas psicológicos. E Uhum. fora do meu ciclo de amizades, eu via muitos jovens tendo problema, tomando ansiolítico, realmente sofrendo por falta do contato com o esporte, com ar livre, com segurança. Ia treinar sozinho, mas via o sol, tomava sol, pedalava no meio da estrada, esse tipo de coisa. E na pandemia foi que eu tive esse up e não conseguia, não sabia o nível que eu estava. Só que aí teve um GP. E no GP eu já peguei geral. mil Eu cento e fui, dez, né? GP São Carlos é, ali? exato, aqui em São Carlos, que é aqui do lado de Araraquara. Uhum. No GP eu peguei acho que quarto geral. E ali eu falei, opa, eu acho que eu tô no caminho certo. E aí foi dali, Gá, assim, que eu comecei a treinar. O esporte sempre foi muito caro para mim, então sempre fiz alguma coisa de buscar um patrocinador aqui na academia. Como a gente atende, é um público seletivo, assim, porque a gente atende um a um, Uhum. né? Então, público A a A. Então, eu sempre tive contato com empresários, com pessoas que tinham condição de me ajudar. E eu sempre busquei patrocínios, com assim, parcerias tal com pessoas que eu conhecia, sempre conhecia bastante gente aqui por atender muita gente. E isso foi que me possibilitou, vou fazer um 70.3, vou fazer uma e aí comecei, mas acredito que foi nisso, assim, na Uhum. pandemia de eu ter ficado muito isolado e treinando muito, a hora que eu voltei um outro atleta, assim, Sim. muito mais competitivo e mais completo. E aí onde eu falei, pô, e uma coisa que eu nunca fiz com o CrossFit, que eu falo muito para os meus alunos isso, se apropriar e se responsabilizar pelo seu desempenho e não fazer por fazer, sabe? Então eu era muito marreta, assim, no CrossFit, era aquele cara que chegava, o que que é hoje? Ou no dia, assim, o que que é hoje? Hoje é agachamento, depois não sei o quê, nossa, isso tenho certeza que me prejudicou muito no processo de evolução. Assim. No triatlo, não. Eu comecei a pegar e falar, não, peraí, esse tênis comparado com esse tênis, o meu ciclismo, no início do ciclismo, eu comecei a trabalhar esses detalhes, Uhum. sabe?
me apropriar mesmo, me responsabilizar pela minha evolução e não só treinar, treinar, fazer força, treinar, treinar. Então, eu acho que nesses. E o triatlo tem muito dessas coisinhas, né, cara? Tem. O triatlo é um esporte que tem muito detalhe, e se você não tiver assessorado por alguém que já passou por aquele caminho, cara, eu vejo pessoas que às vezes batem cabeça 8, 10 anos em erros absurdos. Você Hum. sabe disso, é todo mundo. Você fala, meu Deus, como que essa pessoa com essa experiência faz isso ainda? Mas por quê? Porque a chance de dar errado é muito grande em coisinhas. Então, eu acho que a gente aqui ter um grupo com atletas mais experientes me ajudou muito. Eu também aprendo rápido, comecei a ler entrevistas, ler livros e a seguir treinadores e tal. Então, eu acho que eu, como sou educador físico, me facilitou muito. Sim. Então, eu acho que esse processo das minúcias, dos testes, e juntamente com essa coisa de já ter sido atleta e levar a sério, acho que essa combinação me empurrou assim para provas maiores que eu consegui ser competitivo. Quando você estava falando aqui, eu tenho duas telas aqui, eu entrei no teu Instagram para ver as fotos antigas. Irmão, Como velho. achou? Maravilhosa. Depois você põe aí o mastrodonte. Meu Deus do céu, tem uma que você sai da água aqui, um bicho gigante aqui. Ah, E, já no já. triatlo imenso. Mas essas primeiras aí Eu que você acho que tava com a meu roupa da bíceps, Decathlon. eu acho que meu bíceps, quando eu saía da água, eu ganhava uns 4 centímetros de bíceps, sabe aquele pump? Aham. Tá. Quando você é adolescente, você sempre quer ter aquele pump, né? Eu tinha ódio daquilo. Eu falava, meu Deus, olha o tamanho do meu braço, essa merda nunca vai diminuir. Não é possível. Vai ficar infinitamente desse tamanho. Mas vai, mais devagarzinho vai baixando. E, cara, no cenário nacional, e antes da gente falar, né, de Marbella, o grande resultado ali foi o Rio, né? Rio esse ano. Você acha que é Sim. ali que a galera também começou a te conhecer de fora, assim? Ou tu acha que antes a galera você já tava no radar da galera aí? Ah, aqui no interior, sim. Uhum. Aqui no interior, sim, tenho muitos amigos. Acho que até por. Eu sou uma. Assim, mil defeitos, mas a transparência não é assim, eu acredito que é uma virtude minha. Então, assim, ter um Instagram orgânico, às vezes chegar nas provas, fazer amizades, brincar mesmo com todo tipo de pessoa ali. Então, isso acabou fazendo com que eu ficasse conhecido nas provas do interior, tal. Tem o Uhum. Trirex, tem a Copinha, tinha esse circuito lá em Rio Preto, que agora é o NPC, que eu também sempre fiz, gosto bastante. E então, assim, acho que no interior sim, mas a nível nacional, eu sentia, H, que faltava equipamento. Então, por quê? Porque eu fiz o São Paulo, eu consegui a vaga para a Espanha Uhum. em São Paulo do ano passado, setembro, né? E eu treinei muito para essa prova, cara. Só que a hora que eu cheguei lá, eu vi os caras passando de bike nova. E assim, a gente conhece, eu vi os caras não tinham experiência, né? Você vê que o cara tá ali naquela posição horrível, né? O cara ali tudo meio torto e me passando. Eu falo, caramba, cara. E eu com a minha P2, né? Tinha uma Cervelo P2 2011. E assim, lógico, todos os equipamentos, roda fechada, tudo que eu pude ali montar na Investir. bike para Uhum. deixar ela rápida e tal, eu fiz. Mas mesmo assim, lá em São Paulo, eu fiquei em terceiro na categoria. Tudo bem que foi uma categoria muito forte. Ficou o Nathan Searle em primeiro, o Felipe Santos segundo, eu em terceiro. Mas assim, eu falei, puta, cara, eu tô treinando demais e eu não tô conseguindo, o meu ciclismo não vai, Es- não vai. Ficou estável, Estagnou, estabilizou, né? estagnou. E a galera metendo 40 por hora de média como se fosse nada, assim. Com as bikes disc, né, com as bikes novas. E eu falei, puta, não vai ter jeito, eu vou ter que, o que eu vou fazer? Eu tenho que me virar aqui e vou tentar pegar uma bike nova. E foi onde eu peguei a Trek, né? Troquei a bike, então eu fiz o 70.3 São Paulo, fiquei em décimo geral. Fiz a terceira melhor corrida da prova, quer dizer, tive uma corrida de recuperação, se não fosse ela, eu acho que não conseguiria pegar o pódio. E aí em maio, mais ou menos, abril, maio, eu comprei a bike. E aí eu fiz o NPC Long lá em Rio Preto, já fiz eu peguei o geral lá, fiz uma prova boa e fui para o Rio já sabendo que ali o negócio ia, assim, Uhum. ia ser outra prova.
né? Por conta do equipamento, assim. Então, não tive grandes mudanças de periodização. Eu senti que eu comecei a correr melhor também pela bike entregar um pouco mais de conforto. Uhum. Então, eu descia menos quadrado. E então, no Rio de Janeiro, eu sabia que eu ia fazer um bom ciclismo, principalmente porque é uma prova plana É, e é basicamente parecido com aqui em Araraquara, e também por ser quente, apesar de não ter sido tão quente é. esse ano, mas era uma prova que eu sabia, o Rio de Janeiro é quente. Então, eu fui muito confiante no meu ciclismo, só que aí ele me, assim, não foi melhor do que o esperado. Eu também Hum. lá fiz o melhor ciclismo da prova e saí para correr e corri também bem. Então, com certeza, o Rio de Caraca. Janeiro foi aquela prova que me lançou assim, assim, aquela prova onde assim, beleza, valeu a pena todo o sacrifício, sabe? De investimento de dinheiro e Uhum. aí capta aqui, pega dali e faz das tripas coração, e ali foi realmente emocionante, ali foi uma prova que depois da prova foi aquela lavei a alma, sabe? Tô no caminho certo, eu acho que era realmente isso que faltava, isso aí é inegável. Inegável que Doideira. o Rio de Janeiro me colocou no cenário, no radar, né? Não, e cara, é engraçado assim, realmente, os equipamentos evoluíram muito, né? Que, pô, você vê o P2 era puta bike, você vê, né, a P3, eu tive a P3 muito tempo também. E só que, cara, hoje é outro material, outra história, né? Cara, de abril para agosto, né? 4 meses, né? Você pegou a bike em abril, ficou PT em agosto e faz o melhor pedal do dia. Tipo, realmente não. Tava Ô, ali, né? É o Gá, equipamento, né? é Louco. aquela coisa que a gente fala que para acostumar com coisa boa é 1 minuto, né? Então, assim, é igual o carro automático. Você tem o carro manual, você fala, puta, mas gosto tanto, cara, de trabalhar as marchas. Eu gosto de trocar em tal giro. Você sentou no automático, você andou 1 minuto, você já nem lembra mais como que é andar de marcha. Você não quer mais nem saber. É a mesma coisa, cara. Ah, Então, assim, a minha P2 era uma delícia, mas não deu, ela ficou obsoleta. É o que você é. falou, ela ficou obsoleta. Quantas bikes eram ferradura ali, a geometria era tudo meio parecida, eu andava bem, sentia que eu estava competitivo. E aí depois não deu mais. Então, a hora que Não, eu sentei na track e andei, falei, puta, é outro mudou mundo, muito. assim. Os equipamentos mudaram Então, muito, é. e aí a hora que eu, e aí foi todo aquele processo de mudar, mexer o doce na bike, né? Porque você comprar uma bicicleta nova é aquele ganha, mas não leva, né? É Hum. aquele, por quê? Porque aí é coroa, aí é não sei o que, as roldanas, não sei o que, rolamento de cerâmica, aí você vai temperando ela, né? Então, Gasto depois do Rio de infinito, né? Janeiro, é infinito, é um, É um é um filho. poço tem um alçapão, né? Então, É. sabe, o pessoal fica batizando a bike, né? É. O nome em bike. Aí o nego perguntou pra mim, e o nome da sua bike? Eu falei, buraco negro. Eu falei, por quê? Porque eu tô pondo todo o meu dinheiro e até agora não vi. Tá indo tudo, tá sugando tudo. Tempo, dinheiro, dignidade, fora tudo ali. Pô, tá andando bem, é Mas, isso. e aí depois do Rio ainda, eu não sei se eu mexi em mais alguma coisa nela, acho que não, acho que aí é detalhe mesmo, mas ela já tava, assim, tava bem confiante nela, só que Marbella é aquela coisa aí, na hora que a gente for falar da prova mesmo, que aí Hum. era totalmente uma outra prova, né? É. Totalmente uma outra prova. Eu teria que me provar como um escalador, né? Coisa que eu Hum. nunca fui e não gosto, inclusive. Mas deu tudo certo. Mas Vamos. realmente o equipamento, meu Deus do céu, né? É, Tomara que não inventem mais nada novo nos próximos 15 anos, porque pelo senão nós amor estamos de Deus. perdidos. Antes da gente falar de Marbella, vamos explicar pra galera a história do Nunca Mais. Vamos. Conta pra galera. O pior é que a galera, eu tava com o Diego, né? O canal amador, galera. E olha o Nunca Mais ali. Levou, né? Porque você viu, tem muita gente que me conhece como nunca Como mais. Nunca Mais, é? Ninguém explica pra galera a história do Nunca Mais. Ô, Gal, é o seguinte, então vamos lá, né? Tem que contextualizar. 2022, eu fiz meu primeiro Ironman mesmo em 2023, que foi isso aí do Nunca Mais. Uhum. Mas no ano anterior, cara, eu tive uma queda no ciclismo.
Eu tentei fazer, eu fui para fazer o Ironman e também tava o mesmo clima, né? Frio, chuva, tal. E um cara, meu, no quilômetro 124, um cara foi beber naquele aerodrink, assim, Uhum. do guidão na minha frente. E aí também juntou essa barbeiragem absurda desse cara com também um excesso de confiança que eu tinha no meu ciclismo, que eu ia muito confiante e muito entregue ao desempenho. Uhum. Então toda essa questão assim, a curva é fechada ou é aberta, esse cara da minha frente, será que ele sabe pedalar? Será que ele vai saber fazer a tangente? Meio que me abstraía, entrava num túnel assim, fazer força. Então isso foi uma falha minha, uma Uhum. inexperiência. E o que aconteceu? Esse cara foi beber no aerodrink e o canudo era curto. Então ele estava aqui assim, ó. Ele foi e não achava o canudo com a boca. E naquilo que ele ele foi jogando para a esquerda. E ele saiu do coneamento da avenida, do Caraca, lado direito. Ele saiu daqui e foi na sarjeta do outro lado. E eu estava ultrapassando ele. caraca. E aí, cara, eu assustei com ele e eu gritava. A hora que eu gritei, esse ordinário ainda olhou. No que ele olhou, aí que ele Ah, jogou tudo aí foi mesmo pra cima tudo. de mim. E ele não caiu, cara. Aí eu caí. Eu caí na guia e Nossa. eu tive uma queda. Beleza, 2022. E aí ficou Mas esse machucou? gosto Estourou, amargo. não? Machucou, minha roda dianteira explodiu de carbono. Aham. E eu bati a cabeça, meu capacete rachou no meio e eu cortei. Eu tenho uma cicatriz aqui, 3 pontos. Nada Caraca. grave, mas eu me ralei inteiro. Eu É. devia estar a 50 por hora. É, a cabeça que era o pior, né, mano? Bater a cabeça forte ali Eu bati a podia. cabeça, mas o capacete protegeu. Mas eu joguei ele mesmo, eu joguei ele lá mesmo, ele ficou lá. Sim. E aí, beleza. Então, beleza. 2022, um puto investimento. O Iron Man, você não tá ligado, era para mim, era fora da minha realidade financeira, assim, coisa de louco. Foi patrocínio de todo lado, assim, entendeu? E voltei foi a primeira prova que eu não completei. E Frustração, naquele então. ano foi a primeira prova que eu não peguei pódio. Eu fiz umas 17 provas. Umas 17, umas 15, 17 provas, que eu lembro de um post meu que eu falei, ainda, mas eu vou buscar ainda alguma coisa ali e vou voltar ano que vem. Então teve todo esse, então não foi um ciclo de Ironman, foram Uhum. dois para fazer um. E aí beleza, e vamos para a história do nunca mais, né? Beleza, me treinei super bem, tava me sentindo muito bem mesmo. Só que assim, em Araraquara, aquele ano foi um ano de muito quente. E eu não conseguia fazer provas de adaptação no frio. Não tinha o que fazer. Podia sair daqui 3 horas da manhã, que não tinha o que fazer. Então, eu sabia que ia fazer frio lá e eu já fui. Eu sempre tive. Eu era friorento demais. Eu sempre tive esse medo do frio. Uhum. E aí, dito e feito, chegamos lá, frio. Aí fui para a prova, tava com a P2, e aí tem toda aquela questão do conforto na bike e tal. Conclusão, eu pedalei 180 quilômetros, batendo o queixo de frio, Caraca. e fiz um bom ciclismo. Pedalei, acho que deu 38 de média, cara. Deu Caraca. 37,9, uma coisa assim com a P2. Fiz um belo ciclismo, só que ele me custou tudo, assim, porque eu saí dele, eu tava vazio, não era nem vazio de perna. Uhum. Mas, cara, passar 4 horas e pouco de frio, aquilo me sugou. Sim. É teu E eu corpo, tinha né? feito, Tentando estabilizar a temperatura e gastando cara, energia, né? e aquela coisa de não levar carbo extra para aquela questão do frio, né? Que você consegue pôr ali uns 10%, 20% a mais de carbo, porque a frequência está mais baixa. Uhum. Então eu senti que faltou comida, assim, faltou carbo mesmo. Saí para correr, cara, eu saí para correr todo quadrado, eu não sentia da canela para baixo, de frio, sabe? O pé adormecido. Caraca. Bom, beleza. E eu fiz um ciclo muito legal. Eu fiz bons treinos. Eu corri aqui 30. Eu pedalei 220 num dia. No outro, eu corri 30 para 4,17 na terra. Esse treino chave me deu muita confiança. Uhum. Eu falei, meu, se eu correr lá para 4,20, puta, ia ser um sonho, né? 4,22, tal, sem sofrer tanto.
Mas, meu Deus do céu, a hora que eu bati o pé no chão, cara, eu corri, sabe aquele quilômetro 30, o quilômetro da quebra? Aham. Eu corri 42 quilômetros no quilômetro da quebra. Foi um negócio de louco. E aí eu não sentia as pernas, um frio do diabo. Só que ao mesmo tempo eu sentia que eu tava em hipotermia, que eu já tava Hum, tudo estranho. E aí, cara, eu queria ir pro sub 9, que aí é o motivo do nunca mais, né? Porque uhum, é o seguinte, eu sempre sou um cara, eu não sou, eu sou agressivo, mas nunca agressivo loucura. uhum, Né? Eu nunca quebrei numa prova, por exemplo, nunca quebrei, nunca fiz uma prova e tipo, precisei andar, ou assim, errei o ritmo para mais e não deu certo, sabe aquela tragédia mesmo uhum. na questão do condicionamento? Eu nunca tive isso. Então, chegou lá, cara, o negócio estava tão ruim que aí, basicamente, eu conversei com Deus mesmo, assim, não é. Foi isso que aconteceu. Eu falei: olha, isso aqui tá muito ruim, eu não estou gostando disso aqui, não quero voltar, eu não quero tentar 3, 4 vezes para até ter o sub 9. Então é o seguinte, vai ser hoje esse negócio. Então eu vou me matar aqui e eu vou fazer e depois não vou voltar nunca mais. Vou pegar esse negócio, vou pôr embaixo do braço. Ó, tenho esse sub 9 e tchau, obrigado. Iron Man não é para mim. E foi assim mesmo, gado. Do fundo do meu coração, tô te falando. Foi assim. E aí eu arrisquei tudo e não, se eu ia aguentar correr 1 quilômetro a mais ou não, eu falei assim, vou arriscar. E aí eu comecei. Eu comecei ali 4h20 e pouco, aí começou 4h28, 4h30, aí não vi mais o 4h30, cara. Aí 4h30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, aquilo foi subindo, subindo. E só para você entender, qual que era o meu staff? Era a Natália. Eu passava por ela a cada volta de 10 e ela confiava no tracker e eu passava e falava, tem vídeos, eu falava assim, tá dando sub 9? Ela falava assim, 8h56. Aí eu dava 10K de sofrimento, Aham. passava por ela, tá dando sub 9? Ela falava, 8h58. Eu falava, meu Deus do céu. Tá dando sub 9? Aí ela falava, 8h59. Eu falei, meu Deus. E aí isso foi, Gá. Então, os últimos quilômetros foram assim, meu Deus, tenebrosos. Ali aquele negócio de. Oh, e é muito louco, né? Você tem muitos Ironman? Eu Tem fiz um vários só, Ironman? mas também tenho trauma, assim, não tenho vontade de fazer mais. Cara, eu não sei explicar. Realmente é uma fadiga neural, né? É uma fadiga É. central. Não é a perna, a panturrilha. É simplesmente você como ser humano, alma, né? É você. Não vai. Eu olhava, cara, 4h40, eu falava, meu Deus, é minha velocidade de rodagem. Eu não conseguia por 4h39. Eu precisava do 4h39 e eu não tinha. É muito louco. E É. aí eu cheguei na prova, e aí foi aquele negócio do nunca mais. Por quê? Eu cheguei, caí no chão, eu já não conseguia mais levantar. E aí os caras me pegam, me põem numa cadeira de rodas e me embica assim, porque eu falo assim, que eu queria saber se tinha dado. É. Eu embiquei e apontava pra Natália, assim, na torcida, chorando. E o cara me empurrou a cadeirinha de roda até lá e eu falei assim, deu? Ela falou assim, deu. 8h59 e 23 segundos. É. E aí, isso foi Falando. o nunca mais. Porque aí, ele falou, e aí, não sei o que. Eu falei, meu, nunca mais. Mas eu falei com uma convicção, porque foi muito duro, cara. Foi É, muito foda. sofrido. E foi uma tristeza de eu não conseguir aplicar o que eu treinei, porque fez muito frio. E eu cheguei lá muito cru para essa realidade. Sim. Então foi um negócio assim, foi um pega para capar, cara. Então, essa é a história do sub 9 mesmo, porque foi meio traumático, vai. Foi traumático. Eu não achei mesmo. E não é que eu negligenciei, e não é que eu não respeitei o Iron Man, respeitei pra caramba, cara. Respeitei pra caramba. Mas foi traumático, por isso que eu falei tão com tanta convicção que eu nunca mais faria. Mas aí agora paguei a boca, troquei a bike e quero ver se a bike vai andar mais rápida lá. E tô inscrito. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E 2020, 2026. e 2025 fez sol, então pode ser que se fizer o calor que fez esse ano, mais solzinho, né? Não é quente em Araraquara, mas não foi o frio dos Ah, outros anos. você tá falando desse ano, né? E é É. engraçado que o pessoal fala assim: ah,
Você vai ver, você vai fazer o Ironman, aí depois você vai querer fazer sempre, porque a hora que você vê que todo mundo que você conhece está lá, você vai se sentir mal. Nossa, cara, e foi dito e feito. Aquele sol, aquela coisa maravilhosa. E aí eu olhava no Instagram, tava todo mundo lá e eu não tava. Só que esse ano realmente não daria para fazer. Hum, Foi uma decisão acertada mesmo ir para Marbella, foi puta maravilhoso aí, puta, uma experiência maravilhosa. E eu não conseguiria ir para Marbella e também investir sim. num projeto Ironman. Então ficou para o ano que vem e vai ser isso aí, ano que vem eu vou Boa. fazer. Não, e 2024 fez frio de novo, acho que foi até pior que 23. Então, assim, se você tivesse tentado o ano seguinte, ia ser tão traumático Não, quanto. eu tô falando errado. 24, eu tentei 23, caí. Ah, 24 eu fiz tá, então ano 25. com chuva. 25, dia perfeito. Não fui. E dia 26, e 26 eu tô preparado. Pode ser um furacão, tá tudo certo. Vamos lá. Boa. Boa, e velho, vamos falar então de Marbella. Cara, eu tava até vendo teus posts antes aqui e tal. A tua mentalidade quando você chegou lá era. Porque muita gente vai pro Mundial, eu, inclusive, quando fui pro Mundial, eu falei, cara, tô aqui, eu já sei que eu não vou conseguir estar lá na ponta, então quero me divertir. Você já tava com o objetivo ali mais agressivo, mas assim, cara, eu não vim aqui pra me divertir, não, eu vim aqui pra tentar alguma coisa e tal. Foi essa a cabeça mesmo que você tava? Então, quando eu me inscrevi no Mundial, eu passei por várias fases, assim. Teve uma fase que realmente eu fui para curtir. Eu falei, meu, eu vou para Europa, meu, imagina, puta experiência, vai ser um super investimento. Como que eu vou me poupar? Porque eu cheguei 5 dias antes, né? Uhum. Foi bom também que eu zerei assim, todo o fuso e tal, eu não É. senti nada, fiquei super bem. Mas eu cheguei 5 dias antes. Aí eu falava, como que eu vou me controlar? Como que eu não vou aproveitar? Eu vou estar lá e aí eu vou ficar falando não para um monte de coisa, eu não vou passear. Então eu vou meio que para curtir. Ah, eu vou para curtir, vou para curtir. Aí foi passando, cara. Vai passando. Depois do Rio, o Rio meio que me colocou na parede, assim. Como que eu vou para curtir, É. né? O Rio de Janeiro me colocou ali num cenário ali top 10 do Brasil ali Sim. que eu não poderia abrir mão, né? E até com assessoria, trabalhando com triatlo, trabalhando com corrida, eu falei, não, peraí, agora o jogo mudou. Então, e eu comecei a treinar e comecei a me sentir bem depois do Rio de Janeiro. Ali, agosto, setembro, outubro, eu fui mudando a minha mentalidade para fazer uma prova, e não Uhum. prova passeio, né? Mas essa questão de em que nível que eu estou mundialmente, acho que a minha maior surpresa foi isso, né? Porque eu realmente não sabia. Sim. Então, assim, Matheus, o que você queria? Qual era o seu objetivo no Mundial? O meu objetivo no Mundial era me destacar a nível nacional. Então eu fui com essa mentalidade. Foi bom para mim, porque eu abstraí todos os europeus, não sei o quê, e foquei nos caras que eu conhecia, que já eram de alto nível. Uhum. Então, para mim foi bom. Então, eu sabia que o Kid ia estar lá, o Guido ia estar lá, Santiago ia estar lá, vários outros atletas. Felipe Santos ia estar lá. Depois ficou doente e não largou. O Uhum. Nathan Ciarlo ia estar lá, que eram caras que tinham ganhado de mim já quando eu fiz o Rio de Janeiro, o São Paulo São aqui, que Paulo eu consegui a passado. vaga e tal. Então, eu falei, bom, esse nível tá bom para mim. Não tem por que eu abrir muito também, olhar muito para o lado, porque eu não conheço os Né? caras, entendeu? Eu não Não sei, conheço. né? Não sei o Esse que me negócio espera, né? essa coisa de pesquisar, assim, não é meu forte. Eu não gosto muito de Uhum. ficar assim, pódio do ano tal, pódio. Não, não gosto. Não, eu prefiro chegar, eu ali tenho umas referências, uns três, quatro caras, e ali eu vou. Porque eu acho que eu não vou fazer mais força, porque eu sei que o cara mega fortão está lá. Acho que não. Uhum. Sim, eu já faço força sem precisar de tanta motivação assim. Eu tenho esse, eu já sou agressivo já no treino aqui. Uhum. Eu não preciso de tanta motivação assim. Então eu fui com essa cabeça, assim, de ser agressivo, de buscar assim uma boa colocação no Brasil. E sabia também que a nível pódio seria consequência, Sim. né? Mas eu senti que faltaram algumas coisas assim.
se eu, se eu soubesse que eu angariaria um pódio, eu acho que eu me prepararia melhor, por exemplo, na largada, Sim. né? Então, assim, eu larguei um pouco para trás, tiveram muitas ondas que largaram na minha frente. Mas tirando isso, eu fiz uma prova assim, entregando tudo e não sendo sem medo, assim. Graças a Deus, eu me senti confiante, sabe? Apesar de não conhecer de Orem para cima lá, porque eu só pedalei 30 e poucos quilômetros e tal, eu, assim, eu paguei para ver, sabe? Eu paguei para ver, fui agressivo e o resultado veio. Mas esse negócio de ir mais agressivo, isso foi uma construção, Foi sabe, Gá? Eu acontecendo. acho que de início foi rolê. Puta, Uhum. turistão. Aí aquilo foi ficando cada vez mais para trás e a responsabilidade como treinador, como atleta, falaram mais alto e aí eu falei, não, beleza, vamos fazer um negócio legal. E sabe aquela coisa assim, fiz tudo possível, né? Uhum. Eu não gosto de ir para uma prova achando que eu poderia ter feito uma semana melhor de polimento ou dormido mais. É gostoso ir, é assim, de alma lavada, falando, meu, foi legal, acho que tudo que estava ao meu alcance foi feito. Acho que essa sensação, independente do nível do atleta, essa sensação é muito legal. Quando possível, acho que a gente buscar essa sensação de fiz o possível, agora vamos ver o que vai vir de tudo isso, Uhum. né? Então, foi assim que Marbella foi para mim. E você estava falando antes que você não é um escalador, né? Como é que você encarou e se preparou, né? Para a galera que não sabe, tinha uma subida longa logo no começo do pedal, com, sei lá, 10 km de pedal, tinha uma subida longa, que tinha mais 10, né? Era quase 10 km subindo, não era isso? Mais ou menos? 10, 11? Exato. A prova basicamente eu vou mostrar aqui, é basicamente isso, né? É. Então, assim, sobe uma grande parte do trajeto, desce. E depois vem, sobe de novo e desce e pega o plano e entrega a bike. Hum. Então, em resumo, Marbella era 5 quilômetros planos no início e no final, É. com dois picos não é que uma subida ininterrupta, mas subindo uma grande maioria ali em torno de 20 quilômetros, vamos falar resumidamente, sobe 20, desce 20. Sobe 20, desce 20. É isso, né? Uhum. Então, e aí, Gá, por conta justamente de Marbella ter essa característica de subidas muito longas, eu percebi que estratégias em subidas menores não seriam a ideal, Uhum. entendeu? Por quê? Porque aqui perto nós temos uma possibilidade de subidas que é ir para Guarapiranga, que é sentido São Carlos. Então, assim, é Guarapiranga, Ribeirão Bonito e tem uma serra que ainda vai sentido Dourado ali e tal, que subida o mais longo é 3.300, É, não 3 ia quilômetros e resolver. 300. Não ia resolver, né? Então, para mim, não resolvia. Eu fui lá, eu fiz 3 treinos lá. Eu falei, não é isso aqui. Marbella não vai ser isso aqui, entendeu? Marbella vai ser Watts. Ela não vai. Por quê? Porque quando você trabalha em subidas curtas, o trabalho de marchas, pedalar em pé e saber agredir o top, né? Então você vir e saber agredir, pedalar em pé, explodir para descer, que é aquela montanha russa, né? Aqui é Uhum. muito montanha russa. Sobe um, desce um, sobe um, desce um, sobe um e meio, desce um e meio, sobe 900, desce 900. Então é legal pra caramba, mega técnico. Mas não era isso. Uhum. Entendeu? A hora que eu comecei a estudar os posts, entrar em Strava, ver o 70.3 Marbella, não é igual, mas passava Por por trechos, né? estradas parecidas ali, ou trechos iguais, eu mudei totalmente a estratégia, e comecei a trabalhar tiros longos no VATS. Então, simulando subidas longas. Porque se Uhum. a subida longa não é técnica, é força pura, né? É relação peso-potência, então eu, eu me debrucei nisso Uhum. e fui. E a transferência foi boa. Né? Então, foi essa a minha estratégia. Eu comecei a trabalhar simulando tempo de esforço e sem me preocupar com subidas. Mas aí você E fez aí isso na chegou rua ou no rolo?
Você Cheguei na rua, cara. na Eu não rua. tenho rolo. É, Eu não tenho legal. rolo. Eu pedalo full rua ou spinning quando chove. Tá. Então, assim, na rua, é, e foi, pô, excelente. Não poderia ser melhor, assim. Eu matei a pau, cheguei lá, sabe quando você tá ali, eu falo, puta, era isso mesmo, sabe? Foi muito bom. É, acertei, sabe? As pernas não assustaram, era aquilo mesmo que eu tinha treinado. E aí, pau na máquina. Fomos embora e fiz a prova. Como eu sou um bom passista, né? Eu tenho uma tolerância ao desconforto ali, então eu tenho um FTP baixo, só que eu trabalho muito perto dele. Eu não sou um cara que, nossa senhora, sei lá quantos watts por quilo, não é expressivo, mas eu Uhum. trabalho em porcentagens legais. Entendi. Então, é, hora que precisou ali trabalhar próximo do FTP e ainda com intervalos, coisa que eu não tenho em provas planas, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro é o tempo inteiro Uhum. pedalando. Você não para de pedalar ali. Sim. Então, na hora que eu comecei a trabalhar tiros longos, só que com intervalos, eu vi que o meu sarrafo começou a subir, eu comecei a visitar potências que eu não visitava. Isso foi bem legal para mim, assim, acho que eu amadureci muito como ciclista de Uhum. triatlo também na preparação para o mundial, porque eu comecei a fazer treinos que eu não conseguiria transferir ele em provas aqui. Não serviriam para o Brasil aqueles treinos. Então eu tive que repensar, né, tudo isso, sabe? Foi bem Legal. legal, assim, foi bem legal mesmo e foi produtivo, né? Deu certo. E que hora, que momento você descobriu que você estava em terceiro lá? Porque também tem isso, né? Você largou na bateria, né? Só para galera entender, né? No Brasil é rolling start, todo mundo junto. Então É, vai, né? Vai largando de 5 sete sete dependendo da prova. Lá era rolling start dentro da categoria. Então a categoria do Matheus largou tal hora, tem 10 minutos, né? Para assessor e para o grupo inteiro, para a categoria largar. Mas aí é rolling start dentro da categoria. Então você tem dentro daqueles 10 minutos, você pode largar a qualquer momento, mas ali dentro, né? Então, como é que você descobriu que estava em terceiro ali, nessa dinâmica? exato, é isso mesmo. Então eu cheguei para largar, então assim, largava ali óbvio, né? Larga ali na areia e tal, só que eu achei que era um pouco mais próximo ali das tendas e tal. E aí, a hora que eu entrei na areia e comecei a andar, 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 falei, puta merda, mas onde que tá esse É negócio, né? longe pra caramba, E né? aí, é aquela coisa, é pôr roupa de borracha, é o padrão Matheus, é tudo na última hora. Mas eu tava aquecido já. Então, assim, eu fiz um bom aquecimento, Que água só que eu gelada, demorei né? pra... só que eu cheguei para demorar para largar. Uhum. E aí, a hora que eu entrei ali na fila ali, eu tentei ali naquela coisa de empurrando tal, me esgueirando ali, fui até onde deu. Na hora que passava aqueles atletas mais agressivos, empurrando os outros mesmo, para querer largar mais na frente, eu pegava o vácuo e ia mais um pouquinho. Ia mais um pouquinho. Mesmo assim, eu senti que eu larguei um pouco atrás do que eu Uhum. deveria. E eu já passei muita gente na natação. Nossa, mas passei, cara, sei lá, dezenas. Não é que passava, gente, É. passava, passava. O bom é que a galera no Mundial, o nível, assim, mesmo que você está ultrapassando, mas não tem ninguém ali muito perdido ou Uhum. fazendo barbeiragem, né? Então tava todo mundo navegando legal, eu tirava de lado, não tomei soco, aquelas coiseiras assim que... Que A acontece. natação foi legal, só que eu não consegui pegar grupo. Ah, esse grupo aqui me exigiu, né? Então eu larguei no pé, foi duro. Pelo contrário, eu fiquei passando a galera, passei, passei, passei. Beleza, desci para pedalar, fiz o pedal também ultrapassando muito, mas assim, a hora que eu soube que eu fiquei em terceiro é um ponto, mas aonde eu soube que eu pedalei bem, que eu estava bem, foi que a hora que eu comecei a descer, que desce ali 10, 12, 15 quilômetros, que é um cacete, que deu velocidade máxima ali, sei lá, deu 83 por hora, a minha média começou a melhorar. 35 ponto não sei o quê, 35,5, 36. E eu sabia que a Lucy Charles tinha pedalado, Pelo e a nível. Nib, né? Também tinha pedalado ali para 36, e quase 36,5, 30. Eu sabia que era isso aí. Falei, bom, se eu pedalar igual uma Pro, tá bom. Então. Né? Antes eu pensava, Uhum. é um parâmetro.
É um parâmetro legal. E a hora que eu entreguei a bike, eu entreguei com 36,6. Eu falei, eu acho que isso aí foi um pedal bom. Uhum. Eu pensava comigo. Agora, o quão bom, não sei. E saí para correr. E aí, a hora que sai ali, passa o pontilhãozinho e faz aquele vai e volta na torcida, assim, Uhum. logo ali já tinha uma menina que me conhecia, que estava no meu condomínio. Ela competiu no sábado e o marido estava ali na prova no domingo. E aí ela foi a primeira pessoa. Então, assim, com poucos metros, ali deve ter o quê? 1 quilômetro. É. Ali ela falou assim, Matheus, eu olhei ela nitidamente, assim, eu consegui ouvir ela e olhei para ela. Ela falou, Matheus, segura, Matheus, você tá em segundo. Eu tava em segundo nessa hora. Tá. Meu Deus do céu, cara. Aí foi aonde eu falei, bom, agora acabou a brincadeira, acabou o turista, acabou tudo, né? Aí focou. Falei, agora para os caras tirar isso aí de mim, vão ter que chorar sangue, porque falei, bom, eu vou entregar tudo que der, né? Eu costumo dividir a meia maratona em 3 blocos de 7 ali, Uhum. para não me perder muito, não vou muito no away, assim. Então eu faço sempre, normalmente os primeiros, como eu faço, eu, eu não sinto tanto ciclismo, né? A minha meia maratona, acho que a minha meia maratona com ou sem pedal, ela não é aquela coisa tão discrepante uma Não da outra. muda tanto, entendi. Tem que tomar cuidado para não fazer muita força, porque minha percepção de esforço ali no começo é meio bagunçada. Às vezes, se eu pegar para fazer força, eu tenho para dar, e aquilo pode me custar, entendeu? Então, eu costumo dividir em 3 blocos de 7. Então, eu peguei esses primeiros 7, apesar de estar nessa empolgação, eu meio que deixei, eu fui numa percepção assim, tô correndo forte, mas tá tudo bem, sabe? Sim. Eu procurei não me matar, porque eu falei, bom, mesmo que eu seja ultrapassado, agora eu não posso deixar esse pódio escapar, né? Eu não posso arriscar tudo Uhum. e segurar esse segundo lugar ao custo de às vezes não pegar nada. Uhum. Então eu passei por essa menina, é a Lara. Passei pela Lara, passei pela Gi, a Gi que foi a melhor brasileira no dia anterior, a Ah, namorada do tá. Samuca, Sim. noiva, esposa do Samuca. Ela também falou a mesma coisa. Matheus, você tá em segundo. E logo em seguida, a Natália. Só que a Natália, de tão emocionada tal, ela só torceu na primeira volta. Ela não me deu detalhes, mas eu já sabia antes. Uhum. Vai, mano, você tá bem, não sei o quê, tá. E aí eu fui pra primeira volta, né? Horrível o trajeto, né? É. Muito duro, muito vento, corre naquela terrinha. E aí depois da subida, não sei o quê, beleza. Entra naquele pier lá, tenebroso, aquele vento. E a hora que eu passei pelas meninas de novo, aí elas falaram que eu estava em terceiro. Mas é que o segundo colocado, o francês lá, o cara correu muito, cara. Correu pra um O e cara correu quinze. demais. Tava pegando aqui as parciais. Você fez um 18, ele fez um 15,07. Pô, cara, o cara corria muito, não É. tinha o que fazer. Tudo bem que foi pau a pau, ele chegou acho que 20 e poucos segundos na minha frente. É, o Mas suíço, eu não suíço. O tinha, francês ficou em isso, quarto. isso. Mas, É. ó, sinceramente, eu não tinha de onde tirar esses 20 segundos, sabe? É. Agora, hoje, assim, eu posso até falar, eu não gosto desse Sim. papo de, É. daria, hoje daria o caramba, não É. daria. Você matou lá, cara, você chegou lá para tudo que tem. Na hora não dava. É que depois que passa, você esquece o quanto que tava dolorido, e aí fica aquele papinho, né? Daria, não. 1 minuto, mas se 1 minuto eu tiraria 10 segundos da minha T1, 10 segundos, pô, isso aí não É. existe. É. E da mesma E forma aí, que fica, né? E só um lado da simulação que muda, né? Que é o seu, tá? E o se cara eu for também é. perguntar pro cara se o É. que daria para É. melhorar, você acha que Exato. só eu errei a bike? É. Só eu, na hora que eu fui ver lá, eu tava no corredor errado? Ou só eu, na hora que eu pus o tênis, o elastiquinho enroscou? Todo mundo tem esses perrenguinhos, né? Sim. Então, pro cara também daria para É. ele tirar ali segundos e segundos. Então, assim, aí eu passei e ela falou: você tá em segundo, o cara tá correndo muito. E aí eu perguntei atrás, porque aí também tem aquela dúvida, né? Como que tá atrás? E aí ela falou: puta, não, só tem vocês três. Tipo assim, que o quarto Tá. tava mais É. desconectado. E aí foi. Mas eu fiquei sabendo logo no começo da corrida. Massa.
graças a elas aí, as três me ajudaram bastante. Não, e torcedora, namorada ou mãe é sempre complicado, porque às vezes se emociona demais e esquece da função, né? Fala, cara, foca na função, quer me dar me dar É, a informação, né? a Ná, como ela já está nisso há anos, assim, ela já tem umas boas manhas. Ah, Mas nas últimas provas, no Rio de Janeiro e agora no Mundial, ela não conseguiu me ajudar, é. justamente por conta disso aí, de estar muito na energia. Quem me Conta. ajudou, quem me ajudou no Rio de Janeiro foi o Moroni, estava na avenida lá, e eu conheço ele, a gente troca uma ideia, tá? O Moroni me ajudou, o Ronaldo Fonseca, da Unity lá que Uhum. abriu, ele também é um cara que eu gosto muito dele, a gente sempre conversa. Parceiraço. Então, eles me ajudavam, assim, porque a hora que eu passava por ela, ela já estava ali. Como eu entreguei a bike junto com o Santiago e fiz o melhor pedal, ali ela já estava chorando, meu amigo. Ali, no vídeo da entrega do ciclismo, ela já está assim, ai, Má, que ciclismo maravilhoso! E eu já vi, isso aí não vai me ajudar mais. Essa aí Perdi. é uma menos. Essa aí já não vai ter condições. Perdi. Mas E, ela sempre me massa. ajuda, assim, não tem nem o que falar. Na medida do ela faz o possível. E tu pensa em ir pra Nice ali, tentar subir esse pódio, ou tu acha que Nice é outra, talvez uma prova também que não cabe muito ali pra você nesse, Então, por causa do prova. ciclismo? Nisso é mais técnico ainda, né, cara? Sim. E a descida é Então, mais chata também. é que a descida, para mim, técnica é boa. Uhum. Porque, assim, eu tenho minha porcentagem de loucura, assim, aquela loucura programada, assim, eu É. lido bem e gosto. Uhum. Assim, essa parte técnica e tal, tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, ela breca você, né? Então, quer dizer, ela meio que nivela todo mundo. Se ela for muito acotovelada, ninguém É. vai meter o Valentino Rossi e fazer a curva com o joelho no chão. Sim. Então, fica nivela, né? Então, não sei. Mas não é que eu não iria pelo trajeto, não, gato. O que eu preciso estudar é o ano, assim, Sim. ver como que. Mas, assim, se surgir a oportunidade, eu abraçaria a ideia, independente de não ser. Eu tenho um ano, né, cara? É. Eu tenho um ano para Pra- escalar, vai, vamos dizer assim. E entendo Eu que acho, talvez você fazendo Floripa ali, cara, a ideia seja Kona, né? E aí Kona talvez seja um percurso melhor, calor e tal. Nós, né? Dando tudo. eu acho que assim, Kona é um sonho, né? Uhum. Então, se eu tiver a oportunidade mesmo, esse privilégio de ir, eu acho que eu daria entregaria tudo para Kona e aí fica inviável, né? É. Boa. Não dá para rezar para dois santos, né? Não. Aí, mas Barato, assim, né? eu tava Tudo pensando, barato. baratinho, né? Barato. O real tá brilhando, né? Então, É. eu Boa. acho que Kona, por ventar e fazer calor, basicamente a única coisa que eu não tenho aqui é a umidade. Sim. Mas o calor e o vento é realmente a minha realidade, assim. Então, e eu tenho uma tolerância boa ao calor, procuro fazer boas adaptações, eu aclimato muito, faço treino meio-dia, faço treino às 2. Então, assim, se surgisse a possibilidade de Kona, seria legal. Mas também, assim, Nice também é uma oportunidade de ir para outro país, também conhecer, ir para a Europa de novo. Então, nossa, seriam duas histórias lindas, assim. Não sei como vai ser ano que vem. O famoso problema do tipo bom, né? Não, problema bom, né? Tô decidindo se eu vou pra Nice ou pra Havaí. Pô, problemão, Nossa, hein? que problemão, ai meu Deus. Mundial Ironman ou meio Ironman, entendeu? Então é Mas, super legal. Acho hum, assim, é um problema que eu não imaginava ter, vamos dizer assim, né? As coisas mudaram muito de um ano e pouco para cá, então, né, assim, vamos é aproveitar. o famoso tanto faz, É, né? pois é. Dependendo do que acontecer, não vou ficar chateado se eu não fizer os dois, por exemplo, porque assim, eu estou inscrito em Brasília, no Rio e no Full.
E aí tem a possibilidade de talvez me inscrever em Aracaju. Então, assim, eu preciso sentar, ver as datas e ver, assim, falar, se plano B de tal coisa e tal, Uhum. mas acho que vai ser um ano Sim. legal, assim. Sempre, eu tenho muita vontade de fazer um calendário 70.3 inteiro no Uhum. Brasil, sabe? Mas aí esse ano com São Paulo, não deu para fazer inscrição, porque estava bem em cima, bem perto de, da gente ir para a Espanha e Floripa mais perto ainda, né? É. Então, assim, não deu, né? Mas fica para uma próxima, aí, quem sabe. Bom. Aí tá mais difícil hoje se inscrever nas provas do que tudo, né, velho? Se piscar, tu não consegue a inscrição na prova, né? Tá 15 minutos acabando tudo. Para fazer a inscrição pro Rio de Janeiro, cara, eu também eu mudei a estratégia. Eu fiz em dólar. Eu fiz no site do Iron Man lá para Uhum. ter menos, para ter um pouco menos de trânsito no site, Sim, entendeu? Então, assim, sim. mas o site também, ele ficou uns 6 minutos até ele aparecer a, a, a página realmente do login na inscrição. Eu ficava lá que nem louco e não conseguia falar, perdi, cara. E aí eu já vi que o do BR estava funcionando. Aí eu entrava assim, ó, Ticket Sports, Ah, Ironman.com. E ficava naquilo, falando, ai meu Deus, vou fazer em real? Eu vou fazer. Eu fiquei nessa, mas aí eu insisti um pouquinho e é, peguei, mas assim, o site mais de boa. coisa de louco. Meu velho, indo para a reta final aqui, qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Caramba, a melhor lição que o esporte me deu, cara. Olha, eu acho que o esporte é muito mais do que uma atividade física, cara. Eu acho que isso ficou muito claro para mim. Acho assim, a pessoa praticar um esporte e ela praticar uma atividade física, sei lá, uma musculação, ou são dois universos, assim. O esporte, ele realmente, se você se entregar a ele, eu acho que ele realmente pode mudar a sua vida, assim. Não é uma coisa piegas, mas quando você se entrega ao esporte, ele vai devolver para você pessoas, né? Ele vai devolver para você saúde, ele vai devolver para você experiências que o simples olhar para a atividade física, como um retorno, por exemplo, estético, é impossível você ter esse retorno de uma atividade física pensada nisso. Uhum. Então, o esporte ele é tão grande, não é o triatlo, mas acho que o esporte ele abrange tantas coisas que quando você se entrega a ele mesmo de coração aberto, ele vai devolver para você, ele vai mudar a sua vida, né? Então acho que a maior lição que eu ganhei, que eu tenho do esporte é nunca encará-lo como uma prática de atividade física, como algo físico, Uhum. entendeu? Eu acho que quando a pessoa ela e tem muita galera treina assim com esse, eu faço para ter um corpo legal, tal, eu faço para poder comer. Eu também, mas é um dos meus motivos, Uhum. né? Eu acho que quando você se entrega ao esporte de coração mesmo, paga para ver e tenta entender a comunidade, aprender com as pessoas, aprender com quem sabe mais que você, eu acho que ele pode realmente te ensinar muita coisa e mudar a sua vida. Então, acho que a minha maior lição com o esporte, com certeza, é essa. Se entregue a ele, assim, nunca faça pela metade, porque senão você não vai ter todos os benefícios que ele pode realmente gerar, assim. E qual que é o teu sonho hoje, cara? Nossa, meu sonho hoje, cara, é que eu consiga fazer o que eu faço hoje, cara, graças a Deus, que é fazer o que eu gosto, depois de 14 anos trabalhando como personal trainer, que é uma área maravilhosa, que eu ainda trabalho, eu poder trabalhar com o esporte, ao invés de trabalhar com atividade física, né?
Isso está sendo, assim, é uma experiência para mim muito gratificante, muito estressante. Estressante não, mas cansativa, né? De Uhum. você dar atenção, de você resolver problemas. Mas esses dias mesmo, falando com duas alunas minhas, falei, meu, eu percebi que eu sou bom em resolver problema. E, e, e ser um treinador é resolver problemas. É ajustar a agenda, é fazer a pessoa dar um passo para trás e ver onde ela está errando, é mudar, é resolver os problemas. Então, assim, resolver os problemas esportivos, eles resolvem problemas também na vida da pessoa, né? É rotina, é família, é como ela performar tendo domingo livre. Então, assim, essa parte de treinador, essa exigência, esse desafio, isso eu não tinha, sabe? Eu estava um pouco desmotivado. Eu estava trabalhando ali numa zona de conforto Uhum. e triatlo e vida profissional eram dois mundos. Então hoje não. Hoje eu tenho amigos, alunos, família, que é minha namorada e pessoas, amigos meus que eu considero como familiares meus. A gente está falando a mesma língua, né? Então assim, acho que o meu sonho é que o esporte que eu consiga ter do esporte o que eu já tenho hoje. Já está muito legal e assim, é uma fase muito boa, tô muito feliz. Falando em amigos aqui, uma amiga sua mandou falar, você explicar o que que é a raia 4 para nadar em Beleza. Araraquara. Bom, é o seguinte, a Raia 4, a gente tem um horário nosso tradicional que é nadar na hora do almoço, né? Então a gente nada todos juntos. Então nós nadamos aqui nas piscinas públicas, né? A gente tem uma lista do triatlo e a gente tem acesso. Isso nos ajuda muito e nos permite que a gente treine numa piscina olímpica, que aqui em Araraquara tem uma das melhores piscinas do país, que é uma piscina, tem uma semiolímpica, mas também tem a olímpica. E ela é uma piscina maravilhosa, ela é de saltos ornamentais, então ela é extremamente funda, Uhum. é bem legal. Ela não é uma piscina voltada só para natação. E aí, por ter esse negócio do mesmo horário, tem a galera, os melhores nadavam na raia 4, porque as raias mais rápidas do meio Uhum. tal. E eu demorei anos para conseguir entrar na raia 4. Uma que quando eu estava apto, eu já não, eu tinha medo, sabe? Falei, puta, eu vou lá, eu vou estragar o treino, eu vou atrapalhar, não sei o quê. E é o seguinte, a raia 4 a gente se odeia, mas a gente está lá todo dia junto, religiosamente, entendeu? É um negócio muito louco. Então, assim, são uns 5 caboclos lá que é assim, por que que eu falei para você que é muito insalubre? Porque a gente só se xinga e briga, só que a gente se ajuda muito. Então a raia 4 é isso. E outra coisa, não é qualquer um que entra, se tiver neguinho nadando e a gente não conhece, fala, vai para raia 5, vai para raia 6, e o negócio, assim, não é inclusivo, entendeu? O negócio é É tóxico, ali, é relacionamento ali é tóxico. tóxico. Relacionamento tóxico. Tanto que quando começa algum cara que nada bem, que a gente faz? Um bullying assim extremamente agressivo para ver se ele vai aguentar. Porque se ele aguentar, é sinal que o cara tem caráter e ele vai ficar na raia 4. Então a raia 4 é isso, é onde as personalidades são moralizadas e a gente se ajuda muito. Assim. Realmente, falando agora do treinamento, É. a gente se ajuda muito. Então, quando, sei lá, eu tenho uma prova, então na última periodização para o Rio de Janeiro, apesar de ter nadado só 1.000, eu tava nadando muito. E quem me ajudou muito ali foi a galera da Raia 4. O Gui, o Sério, o Robinho, o professor, que é o André, o Max. A gente se reveza, cada um ali faz o que pode. E quem tem prova fala assim: Ô, eu tenho prova, cara. Hoje eu precisava fazer 30 de 100. Vamos lá. E aí, tá muito forte para mim. Meu ritmo é um pouco mais baixo. Então vamos ajudar o fulano. Agora sou eu. Então, assim, o André Isso. acabou de fazer um Ironman fora do país. Ele foi para a Malásia, Tailândia, sei lá, foi, não sei agora qual teve. Mas ele fez uma belíssima natação lá, porque a gente nadou aqui semanas, semanas, meses e meses, meio que voltado, olhando para ele e olhando também para mim, para Marbella. Uhum. Então, Massa. é assim, apesar dessa insalubridade
no relacionamento, mas a gente se ajuda muito, é muito legal. Essa é a Raia 4 aqui, nossa maravilhosa e tão odiosa Raia 4. Boa, meu velho. Agradecer a Monique aí que me mandou esse inside information aí. Irmão, obrigado pelo papo. Bom poder conhecer da tua história. Enfim, era só o nunca mais. Sempre que a gente vê é o nunca mais, nunca mais. Massa, cara, se representar o Brasil, tá lá no pódio, pô, muito, muito feliz de ver a tua trajetória. E, pô, que venham mais pódios, mais conquistas e menos dinheiro na bike, né? Menos dinheiro indo embora. E mais sucesso, Nossa, Deus irmão. te ouça. Que bom, fico feliz, obrigado pelo convite. Realmente ali, hoje eu estava revendo um pouquinho das fotos. Eu tenho 85% das fotos eu estou chorando Merecido. e Bom assim, choro. acho Choro que bom. não é aquela coisa só, muita abdicação, muito esforço, não sei o quê. Tudo bem, também tem isso. Mas também tem aquela coisa de celebrar, de realmente estar representando seu país, então procurar colocar ali, se portar na prova como um brasileiro, né? Assim, não se diminuir, encarar de igual para igual. Então, a hora que eu cheguei, acho que teve um pouquinho de tudo isso, né? De tanto representar o país, como, assim, toda essa parte de, da história nossa no esporte, né? Ali, não sou, eu não tem essa, eu sou sofredor, para mim foi difícil. Não, para todos que estavam ali, todo mundo foi difícil. Então, realmente foi muito emocionante, foi muito legal. E acredito que a gente vai se ver bastante ainda. Se Deus quiser, teremos outros MTcasts com outros resultados legais, outras surpresas boas. E pode contar comigo, pode me chamar, que eu tô aqui, estou sempre a postos. E obrigado pelo convite aí mais uma vez, Gá. Isso, velho. Tamo junto. É isso aí, galera. Esse foi mais um MT Cash. Meu amigo Matheus Antunes. Agora, nunca mais não. Agora sempre, né? Nunca mais esquece. Mudou isso aí. Sempre, 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 cada vez mais. É isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou.